Olá, como vai você? Hoje são 15 de julho de 2025. Meus irmãos, crentes em Cristo Jesus, principalmente das Assembleias de Deus, essa instituição centenária. Eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou falar. Eu vou mostrar a você 2 vídeos, depois algumas fotografias e depois eu vou fazer uma análise, um comentário com você. Eu queria que você assistisse esse vídeo, comentasse aqui embaixo, compartilhasse, desse o like e se você não é inscrito, inscreva-se neste canal. Por quê? Apesar de você estar do outro lado da tela, mas essas informações, esses combates incisivos, incessantes, que eu faço contra o desmonte do espírito do erro e do engano dentro dessa igreja, contra a mentira, contra a hipocrisia, contra o farisaísmo, contra o comércio, a politicagem dentro dessa igreja. Se você aí assiste, se você comenta, se você, irmão, compartilha, dá o like, você está se somando a esta luta nossa contra o pecado. Portanto, assista aí, irmãos, esse primeiro vídeo. Meus filhos, a nossa gratidão ao deputado federal também, o nosso amigo Eduardo da Fonte. Foi muito bom tê-lo conosco nesta noite. É sempre uma alegria recebê-lo no nosso meio. A minha aliança não é com água, a minha aliança é selada com fogo, E eu vou incendiar, diz o Senhor nesta noite, o teu sacrifício que trouxeste para esta casa nesta noite. Irmãos, é um desfilar. Fazem da igreja, dos cultos, um ajuntamento para fins escusos, para fins diversos daquele que é glorificar a Deus. Vocês saibam que está aí o deputado estadual da igreja, trazendo um deputado federal que está fazendo frente ao candidato que a igreja elegeu, e fica essa guerra, fica esse uso seu da igreja, como instrumento de barganha, de politicagem, tá entendendo? Onde o objetivo desses que vão aí apresentar candidatos, não é? Desse primeiro secretário que abraçou aí com um sorriso largo, eles sabem, irmãos, que eles estão expondo a noiva do Cordeiro, estão expondo a igreja em meio a todo esse antro de corrupção, de politicagem, de aproveitamento. Eu vou fazer alguns comentários, mas antes, assista também agora este vídeo que eu coloquei só a primeira fotografia e escute o que é que esse deputado federal fala. Estamos encerrando a nossa maratona desde a sexta-feira até hoje à noite e domingo. Começamos sexta-feira lá em Jaboatão, participando da Santa Ceia com o pastor Paulo Cristóvão, aqueles nossos irmãos ali, obreiros, toda a igreja. Foi um momento muito especial. Sábado, estivemos participando do Congresso de Jovens na cidade de Tandé com o pastor Adeilson. Também um momento muito especial, juventude alegre, pessoal vibrante, todos felizes com Jesus. Nessa noite de domingo, encerramos aqui no nosso templo em Abreu Lima com o pastor Sérgio Correia, o encerramento do Congresso de Jovens e Adolescentes. Olha, um momento especial. Muitos jovens, uma orquestra fenomenal, uma alegria total, a mensagem da palavra de Deus com o evangelista Alessandro. E olha, foi um momento que marcou a vida de muita gente, com certeza todos felizes, e eu feliz porque foram 3 dias dessa maratona junto aos nossos irmãos e amigos, adorando o Senhor nas nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos. Seguimos juntos, pensando no melhor para o nosso Brasil e, claro, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa pátria. Um abraço do seu irmão, do seu amigo, deputado federal, pastor Eurico, sua voz e vez na Câmara Federal, e o trabalho não vai parar. Então você veja, irmãos, que esses homens, quer sejam políticos, evangélicos, como estão aí da IEADPE, ou pastores outros, não tem nenhum respeito a você. Não tem nenhum respeito à liturgia do culto. Se você, como crente, salvo em Cristo Jesus, se você aceitou o evangelho e você é membro ou não membro, mas você está nesse caminho que, segundo Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que faz
esses pseudos pastores que promovem esses eventos, esse ajuntamento, com finalidade, primeiro, de arrecadar dinheiro, de divulgar seus produtos como livros, apostilas, tá entendendo? Usam vocês para arrecadar o máximo de dinheiro, só que a finalidade é totalmente desviada da finalidade do culto. Esse deputado federal eleito pela igreja, vocês vejam que ele diz o seguinte, olha, de sexta a sábado, e parece que domingo, ele fez, nas palavras dele, uma verdadeira maratona, se apresentando, tá entendendo? E implicitamente pedindo o seu voto. Ele sabe que ele é preterido, embora ele se denomine pastor. Você sabe que ele está em Brasília. Você sabe que em 2010 ele foi apresentado pela igreja, foi apresentado também como um candidato a deputado estadual, esse que apresentou aí, outro deputado federal, foi apresentado também em 2012, candidata a vereadora, com a informação de que era um grupo que ia trazer o crescimento da igreja, ia honrar a igreja, ia proteger a igreja, ia viver uma vida de luz lá nessas câmaras legislativas, mas não. O estadual se envolveu em rachadinha. O federal, dizem as pessoas aí que ele não dá bom testemunho de crente. Dizem, eu não sei. Ele sabe como se comportar. E a vereadora também se envolveu em rachadinha. Isso é o mínimo que se espera. Ainda além de que o gestor presidente usou, como você bem sabe, dízimos e ofertas para promover essas campanhas políticas. Ou membro, dirigente de círculo de oração, presbíteros, diáconos, auxiliares. Que igreja é essa que vocês estão vivendo com essa liderança, achando que Deus é depósito de quê? De tantas irregularidades? Onde é que essa igreja, entenderam, irmãos, absolvendo, admitindo, aceitando, se omitindo, diante de todos esses absurdos, essa politicagem, esses desvios de conduta, esse farisaísmo, esse faz de conta, esse falso brilho, essa dissimulação, vai entrar no céu. Como? Veja que coisa ridícula. Tanto o deputado federal da igreja como os outros usam a imagem ou as imagens desses desviados pastores, inclusive esse Sérgio Corrêa, pedindo que vá insistentemente à casa dos idosos, porque são os idosos que sustentam a obra. Eles se escondem, se mostram para aparecer a você, demonstrar uma aparente união, apoio. Mas você sabe que nos bastidores são verdadeiros desentendimentos, concorrência, deslealdade, tá entendendo? Queixas. Olha, irmãos, é uma coisa tremenda. Isso dentro da igreja, e se apresentam para você, porque todos sabem que esse gestor presidente da IEADPE pretere esse deputado federal. Puniu ele porque ele foi para a Igreja Nova de Paz, tá entendendo? É uma série de queixas, mas para você, pensando, eles fazem de você uma verdadeira patuleia. Fazem de vocês uma verdadeira patuleia, uma plebe, uma ralé, que só serve mesmo para votar, irmãos. Então usam as imagens desses pseudos pastores porque estão com o microfone na televisão, nas rádios, mas o verdadeiro objetivo é atingir vocês. Então, crentes, façam análise racional, inteligente, educada, vejam o seu futuro, o futuro de vocês, futuro de vossos filhos, da igreja e a finalidade para a qual vocês estão juntos. É para apoiar candidatos, é. A coisa é muito séria, é muito séria. Estão fazendo nessa administração, além de todos os escândalos, desvios de conduta que a gente tem aqui denunciado, mas olha, em 2 Pedro, capítulo 2, está escrito, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Entre o povo de Israel houve falsos profetas. E Pedro estava dizendo, essa profecia aqui foi feita cerca de menos de 100 anos depois da fundação da igreja, portanto, estamos em 2024, já vai fazer 2000 anos
está se cumprindo hoje em nossos dias. Falsos doutores, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos pastores, introduzindo encobertamente não somente heresias de perdição, como o pecado, a mentira, o engano. Compreenderam? E negarão o Senhor que os resgatou. Claro, porque Deus não habita em meio à corrupção. Então, pelas obras se conhece o fruto. E se você está em trevas, você não pode agradar a Deus. Agora, a Bíblia diz o seguinte, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, eles trarão sobre si mesmos repentina perdição. Não ficarão impunes. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Esqueça, vamos dizer assim, paixões, emoções. Mas se um homem, durante o seu lapso temporal de vida, se ele se coloca na posição de explorar a igreja, enganar a igreja, tá entendendo? Mentir na igreja, usá-la para os mais diversos fins para os quais ela não foi instituída, 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor seria se esse homem não tivesse nascido. Pedro, prosseguindo, ele diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual é? Faça aí um apanhado, uma reflexão. O pastor, hoje em dia, da IEADPE. Aí você vai dizer, não, mas aquele é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Como? Apoiando o pecado? Se omitindo diante desses enganos, desse uso indevido da igreja, da noiva de Cristo que foi comprada? Tá entendendo? Com esses comportamentos de trazer e inserir na liturgia do culto, você acha que Deus é o quê para receber mistura, irmãos? Então não venha com essa que esse pastor, aquele pastor é santo, homem de Deus. Não. Portar a Bíblia, ler a palavra, entregar uma palavra, não significa compromisso com Deus, não significa verdade com Deus. Faça uma análise da vida de Elias, de Eliseu, de Pedro, de Paulo, cujo principal objetivo, uma vez comprados, resgatados, era com a verdade. Portanto, essa dissimulação, essa hipocrisia não é um fator que o caracteriza como homem de Deus, ou que os caracteriza como homens de Deus. E ele diz ainda, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, hipócritas, dissimuladas, sobre os quais, já de longo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. E eles trarão sobre si repentina destruição, eles morrerão. Eu insisto em dizer, e levarão consigo a sentença capital que eles mesmos construíram durante as suas vidas. Não levarão riquezas, não levarão fama, não levarão nenhum poder, descerão nus para a sepultura e um dia haverão de ressuscitar e encarar a face de Jesus mais brilhante do que o sol do meio-dia. E aí eles receberão a sentença capital. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais, ou seja, praticastes a iniquidade. Irmãos, a Bíblia é coisa séria. Então, eles trarão sobre si repentina perdição. E no versículo 3, lá no final, diz, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Irmãos, não adianta, irmãos. Não adianta florear, pirotecnia, fanfarras, nada disso impressiona a Deus e nem é um fator que caracterize, tá entendendo? O reino do Espírito Santo na vida de alguém. O que caracteriza são pessoas tementes a Deus, verdadeiras, que tenham a palavra de Deus como a sua fonte de inspiração, tenham o compromisso com ela, respeitem a igreja como uma instituição divina, assim que todos que nela se arvoram a trabalhar ou recebem a incumbência de fazer alguma coisa, prestarão conta. Não ao seu pastor presidente, não à sua diretora de círculo de oração, mas prestarão conta ou contas a Deus. Portanto, irmãos, essa é a situação lamentável a qual essa gestão levou essa igreja de Pernambuco, uma igreja antes tão respeitada, admirada e tão santificada na palavra, que não admitia mistura, não admitia mentira,
Mas hoje, infelizmente, ela se encontra nesse estado decadente, deplorável espiritualmente. Que Deus em Cristo a todos abençoe.